E aí, book lovers, sejam muito bem-vindos ao canal Literando com Edu Carvalho. E hoje eu vou trazer para vocês as minhas primeiras leituras finalizadas de 2021. Bom, galera, o ano começou e eu tinha algumas leituras de dezembro de 2020 que eu não havia terminado. E eu aproveitei o início de 2021, antes da Maratona Literária de Verão, que já está acontecendo até o dia 23, para finalizar esses livros que eu considerava importante terminar o mais rápido possível, para não perdurar muito na leitura. Se você curte vídeos assim, nesse estilo de resenha, de impressões sobre livros, as primeiras impressões com o livro, o que achou do livro, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha e comente aqui nos comentários o que você achou dos livros, das minhas impressões, das minhas recomendações e de toda a minha opinião sobre esses livros e tudo mais, porque vem opinião polêmica por aí. Então bora pro vídeo, pessoal, para a gente conhecer esses primeiros livros lidos de 2021 e comentar um pouquinho sobre eles. September we met. O primeiro livro que eu terminei em 2021 é o Calhamaço, que eu comecei em dezembro e não consegui terminar no mês de dezembro, que era a minha meta, porém não rolou, porque no fim de ano eu passei com a minha família, então eu acabei perdendo alguns dias de leitura por conta disso, porém o início de janeiro de 2021 me ajudou a terminar ele, que é Mulheres que Correm com os Lobos, esse calhamaço incrível. E assim, galera, esse daqui foi o primeiro livro que eu terminei em 2021. E é um livro que, se eu pudesse, eu faria todo mundo ler, porque é um livro incrível, é um livro sensacional, de verdade. É um livro muito bom, que abre a nossa cabeça, que faz a gente entender que as mulheres, elas não são apenas aquilo que a gente vê, que a gente conhece, mas é muito mais profundo do que isso. A Clarissa Pinkola-Estés faz um trabalho perfeito nesse livro, e o que me atraiu muito nesse livro é que a Clarissa traz muitos pontos psicológicos, muitos pontos terapêuticos, psicanalíticos. Então eu adoro livros que trazem essas referências todas que eu adoro. Então esse livro me prendeu. A leitura não foi algo difícil ou algo chato, foi algo bem prazeroso. E assim, eu super recomendo para você. Claro que o tamanho dele assusta um pouquinho, mas a diagramação dele é tranquila, as letras são um pouquinho grandes, as páginas são um pouquinho grossas, então pode parecer uma bíblia, porém você vai conseguir ler de boa, tranquilo, vai no seu ritmo, no seu tempo. O importante é você ler esse livro para que a sua mente seja aberta, para que você entenda um pouquinho mais do complexo feminino, um pouquinho mais do instinto da mulher. E com certeza esse livro ele vai entrar para os favoritos desse ano, dei 5 estrelas com certeza, porque eu realmente adorei a leitura e os homens, que me assistem deveriam se interessar por livros desse tipo, porque é um livro realmente sensacional. São 15 histórias, na realidade, 15 capítulos. Cada capítulo traz uma lenda, ou um mito, ou uma história de algum local, de alguma tribo ou aldeia, de alguma terra, de alguma região do mundo. Com essa história, com essa lenda, com esse mito, a autora discorre e destrincha tudo isso em pontos psicológicos, em uma análise bem profunda do instinto da mulher, do instinto do feminino, de tudo que envolve a mulher na sociedade, na família, dentro de si, na mente da mulher. Então é um livro fantástico. Foi publicado pela Rocco e a edição tá belíssima também. Você tem vontade de ler, leia, porque você não irá se arrepender. Isso eu posso garantir, porque esse livro é fantástico. O próximo livro que eu li pelo Kindle, então eu vou deixar a foto da capa dele aqui na tela para vocês virem. É O Caso de Sarah Sarlo. Eu dei, se não me engano, foi 3 estrelas para esse livro. A história é muito boa, o enredo do livro, a sinopse do livro, toda a história que o livro traz é muito interessante e te prende a atenção. É um livro que traz um mistério sobre alguns assassinatos. A protagonista, a Sarah Sarlo, ela acorda em meio a uma poça de sangue, onde seus 3 filhos e o marido estão mortos na cama e só ela viva com a faca que foi usada nas vítimas. Então ela é indiciada por esse crime, porém ela alega que não foi ela quem matou toda a sua família.
Então aí temos um mistério, é um livro cheio de reviravoltas, é um livro cheio de informações, é um livro que não deixa pontas soltas, é um livro que tem um final surpreendente, mas é um livro muito forte, é um livro que tem bastante relatos sobre violência doméstica, sobre abuso sexual, sobre pressão psicológica, agressões de todas as formas. Então é um livro que tem muitos gatilhos. Se você não curte, se você não tem um psicológico muito bom para esse tipo de livro, então não é um livro recomendado para você, porque tem gatilhos e eu preciso deixar isso avisado. E é um livro da Anne Prismanes. Se não me engano, ela é brasileira, porque eu fiquei até em dúvida. O Instagram dela é todo brasileiro, só que o livro ele se passa no México. Tem bastante palavras que, ao invés de estar em português, estão em espanhol. Tipo, às vezes tem alguma frase que fala que é eu te amo muito, tá? Eu te quero muitíssimo. Tem muitas partes que fala, ao invés de ao finalizar tal coisa, fala ao quitar tal coisa, que é o espanhol. Então eu não entendi muito bem a intenção da autora com esse livro, com esse... Eu nem sei se ela escreveu em outro idioma e traduziu para o português. Pode ser que sim, pelo número de palavras em espanhol que tenha. Por mais que seja passado no México, o livro não necessita dessas palavras em espanhol. Sem contar que há também bastante erros. Então, assim, eu peguei esse e-book gratuito na Amazon, que a autora estava disponibilizando. Eu amei a história, eu amei o conteúdo do livro, mas há esses pequenos erros, né? Esses pequenos agravantes no livro que podem atrapalhar a nossa leitura. Porém, eu consegui finalizar o livro tranquilamente, entendi todo o teor da história. O final é surpreendente, porém, na minha experiência assim, de leitor e tudo mais, que né, já tem mais de um ano que eu tenho lido com mais frequência, na minha opinião, o final poderia ter sido mais bem trabalhado, mais bem elaborado, e o final poderia ter sido um pouquinho diferente, ou talvez com umas 2 ou 3 linhas a mais, o final poderia ter fechado muito melhor. Ficou um final meio vago, na minha opinião, né? Pelo menos foi essa a impressão que eu tive do livro. Porém, eu recomendo demais, se você gosta de mistério, se você gosta de livros que envolvam investigação policial, tem bastante coisa nesse sentido dentro desse livro, porque afinal de contas é um livro que conta a história de uma mulher que está sendo acusada de assassinato e ela alega ser inocente. Então tem toda uma investigação em volta. E é muito interessante, é muito, às vezes, divertido e é muito impactante a história do livro, porque as pessoas vão se conectando conforme a história vai se discorrendo, as pessoas vão descobrindo que são ligadas umas às outras e isso é fantástico, na minha opinião. Então eu super recomendo para você. Bom, até aqui o terceiro e último livro que eu li, que foi um livro que eu li assim, em apenas uma live de leitura, que foi a live de domingo. Eu peguei esse livro para ler na live da Maratona de Verão, domingo, e finalizei ele domingo mesmo. Ele é curtinho, tem 96 páginas, é um clássico e é A Metamorfose, do Franz Kafka. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, para a luz não atrapalhar. Publicação da editora Príncipes. É uma editora que tem bastantes livros na minha estante. Ele é curtinho, ele até que é bonito. A gráfica dele é bem bonita, o design, a capa e tudo mais. Porém, é um daqueles clássicos que não me apeteceram, que não supriram as minhas expectativas. Eu pensei que, mesmo o livro sendo curto, ele traria um impacto muito forte por todas as coisas que eu tinha lido ou ouvido sobre esse livro. Porém, foi um livro que eu li e para mim não teve algum sentido real naquilo que eu creio que seja um livro uau e fantástico. Por exemplo, eu li Jane Eyre, tinha tudo para ser um livro horrível, porque ele é enorme, os capítulos são longos, é um clássico inglês, e foi um livro que desde o primeiro capítulo me arrebatou, me deixou com esse uau, que livro fantástico. E é onde a gente deixa de ter medo de clássicos e passa a gostar mais de clássicos. Então esse daqui, que é considerado o maior clássico de Franz Kafka, não me atraiu desse jeito, não causou nenhum impacto. Para mim o livro começa bem esquisito, é um livro bem estranho, e eu dei a oportunidade para esse livro, li até o final, e terminou também de forma estranha. Então assim, não é um livro ruim, só que para mim não foi um livro que apeteceu as minhas expectativas, que superou minhas expectativas ou que chegou perto disso. Recomendo para que você conheça a escrita do autor, não é algo absurdamente uau, não é algo difícil, é algo legal, é algo tranquilo. Pode pegar para ler que você vai entender o que ele está falando.
Porém, não tenha grandes expectativas para esse livro, não extrair nenhum pensamento maior. O livro é dividido em 3 partes e cada parte começa com esse desenho de barata e tudo mais. E esse livro foi o primeiro livro que eu li na Maratona Literária de Verão. Foi o livro que eu peguei para o primeiro desafio. E o desafio era um livro que tem um drama, que tem uma trama familiar ou um drama. E eu escolhi esse porque eu vi na sinopse que a família estava toda envolvida e tudo mais. Porém, não foi um livro que me encantou, que me despertou alguma coisa assim a mais. Então, foi uma leitura bem fraquinha na realidade. Ainda bem que ele é curto, li rápido, acabou, passou, tá tudo bem. Enfim, galera, esses foram os livros que eu consegui ler logo agora no início de 2021. Já começamos o ano com tudo, finalizando livros e lendo livros novos. Então, logo mais vem aí vídeos mostrando para vocês minhas leituras, livros que eu gostei, resenhas de livros separadamente, com mais detalhes, com mais enriquecimento da obra e tudo mais. E a maratona segue até o dia 23, então vamos ler muito, vamos ler bastante. E vai ter muito conteúdo para vocês. Me acompanhe em minhas redes sociais para ficar por dentro de tudo que eu estou fazendo, das lives, dos livros que eu estou lendo, dos posts que eu estou fazendo. Tá tudo aqui na descrição das minhas redes sociais, então me sigam lá. Por favor, me acompanhe no meu Instagram, principalmente, que é onde eu passo a maior parte do tempo. Se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha. Comente o que achou do vídeo, dos livros, das resenhas, do que eu contei, das minhas experiências. Comente qualquer coisa aqui embaixo pra gente conversar, se já leu esses livros ou não, se tem vontade, deixa tudo aqui embaixo. E eu te vejo no próximo Literando com Edu Carvalho. Até mais, tchau! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave.